atrai por amor, livro de Carol Julie. Capítulo 1. E se eu estiver certa? Yasmin. Todo mundo acha que quem vai embora está fugindo de alguma coisa. Mas ninguém entende o que é sufocar com tudo que ficou parado ao seu redor. Acordar todos os dias com a mesma sensação de que sua vida está presa numa reprise de si mesma. Eu não estava fugindo. Eu estava indo em direção a mim. Era madrugada. 3 horas e pouco. Minha cidade dormia em paz enquanto eu encarava as malas abertas no chão da sala. Uma xícara de café frio na mão, o cabelo preso de qualquer jeito, a mesma camiseta surrada que eu usava desde a faculdade. Eu ria sozinha porque tudo parecia tão ridículo e tão decisivo ao mesmo tempo. Eu tinha 27 anos. Idade em que dizem que ou você acontece, ou você desaparece. Talvez não seja verdade, mas tem um peso. Eu sentia esse peso todos os dias, especialmente quando via meninas mais novas, com vozes parecidas com a minha, conseguindo espaço. E eu, ali cantando em bares vazios, fazendo turnos duplos em lanchonetes para pagar as contas, escutando os mesmos conselhos cansados de sempre. Mas naquela noite eu decidi. Pela primeira vez, decidi de verdade. Eu ia embora. Eu ia tentar de novo. Só que agora, de verdade. Hollywood. O nome já vinha comigo há anos, como um sussurro insistente que eu tentei abafar com medo de parecer ridícula. Minha mãe dizia que era só uma fase. Meus amigos diziam que o mundo da música era sujo demais para alguém como eu. E eu dizia que ia conseguir, mas no fundo morria de medo de estar só me iludindo. Fechei a última mala como quem fecha um ciclo. Olhei para uma foto minha criança, segurando o microfone de plástico com os olhos brilhando. A mesma luz que às vezes vejo nos meus próprios olhos quando canto, aquela coisa meio mágica que ninguém explica, mas que quem vê sente. Talvez eu tivesse algo especial. Ou talvez fosse só mais uma iludida. Mas se era para quebrar a cara, que fosse tentando. E se fosse para me perder, que fosse no caminho para me encontrar. No dia seguinte, embarquei com tudo que eu tinha e mais um pouco que não cabia na mala. Sentei perto da janela do avião, coloquei o fone de ouvido e deixei minha playlist tocar como trilha sonora de um filme que ainda estava começando. E naquele momento, mesmo com medo, eu soube, alguma coisa ia mudar. Porque dessa vez eu estava indo por amor. Amor à música. Amor a mim. Capítulo 2. Hollywood não me esperava, mas eu cheguei mesmo assim. Yasmin. O sol da Califórnia é diferente. Ele não te aquece, ele te expõe. Era como se tudo em mim estivesse à mostra assim que desci do ônibus. As olheiras, a mochila pesada, a blusa amassada, a alma cansada. Tudo sob aquele céu azul escandaloso, como se o mundo dissesse: bem-vinda, agora me prove que merece ficar. Eu olhava para os prédios altos e sentia que eles me olhavam de volta, julgando. Cada esquina parecia já ter visto 1000 versões de mim antes. Sonhadoras de cabelo preso, com fones no ouvido e esperança vazando pelos olhos. A diferença é que eu sabia o que tinha deixado para trás. E isso me fazia forte. Comprei um café barato numa lanchonete qualquer da Sunset BLVD e me sentei na calçada. Abri o celular, peguei a lista de lugares onde talvez estivessem contratando atendentes, garçonetes, qualquer coisa. Precisava arrumar um trabalho rápido, pagar o quartinho que aluguei por aplicativo. Ele ficava nos fundos de uma casa vitoriana, numa rua com cheiro de grama molhada e gatos preguiçosos. Enquanto eu andava pelas ruas com meu currículo na mão, não conseguia evitar, eu cantava. Baixinho. Sabe quando a música é a única forma que você tem de não enlouquecer? Era isso. Eu cantarolava um refrão que escrevi ainda em casa antes de viajar. Falava sobre se jogar no escuro e confiar que as estrelas estão lá, mesmo quando não dá pra ver. As pessoas passavam e não me notavam. E isso doía e libertava ao mesmo tempo. Eu era mais uma. Anônima. Invisível. Livre. Foi quando aconteceu. Eu estava atravessando a Melrose Avenue, me distraindo com a própria voz, quando ouvi um carro parar devagar ao meu lado. Olhei sem dar muita atenção. Era um daqueles carrões pretos brilhantes que você só vê em clipe de rap ou na garagem dos sonhos de alguém. A janela desceu devagar. Meu coração fez um barulho estranho, como se tivesse tropeçado. Essa música é sua? Virei de verdade. E vi um homem. Moreno, cabelos presos num coque samurai, barba bem feita, olhar intenso. Usava uma camiseta preta justa e uma calça jeans escura. Simples, mas cada peça parecia feita sob medida. No braço esquerdo, uma tatuagem meio escondida que parecia ter história. Muita história. Respondi com a voz mais baixa do que queria. Ele estendeu a mão pela janela e me entregou algo. Um cartão. Branco, limpo, com letras douradas em alto relevo. Juan Carlos Domingues. Produtor executivo, Fireligt Music Group.
Eu não sabia se ria, se chorava ou se corria. O nome. Tinha algo nesse nome. Juan Carlos. Soava como um sinal, como um capítulo que eu já tinha sonhado, mas ainda não tinha vivido. Ele olhou dentro de mim. Eu juro. Como se enxergasse além da minha aparência cansada, como se visse a menina de 8 anos cantando de olhos fechados no quintal de casa. Você tem um rosto que o palco procura. E uma voz que me deu arrepio. Me liga. E foi embora. Assim. Fiquei parada no meio da rua com aquele cartão na mão como se tivesse recebido um bilhete dourado da fantástica fábrica de chocolate. Eu tremia. Não pelo medo. Pela possibilidade. Não sabia ainda se era uma bênção, uma cilada, ou o começo do resto da minha vida. Mas naquele momento, pela primeira vez desde que cheguei, eu senti, eu tinha sido vista. E pela primeira vez, Hollywood me respondeu. Capítulo 3. O som que eu não sabia que procurava. Juan Carlos. A verdade é que eu já estava farto de tudo naquela tarde. Farto das reuniões intermináveis com artistas que decoram as falas, mas esquecem como sentir. Farto do som do próprio nome nas vozes que só sabem bajular. Farto até do meu café preferido, servido numa sala de vidro com vista milionária, mas nenhuma alma. Saí do estúdio mais cedo. Nem a avisei. Peguei o carro e deixei o assistente falando sozinho com um contrato na mão. Só queria assumir. Respirar. Ouvir qualquer coisa que não fosse mais uma demo genérica. E foi então que, ali no cruzamento, eu a ouvi. Não era música de rádio. Era uma voz real, solta no vento. A voz de alguém que cantava só para si mesma, e por isso mesmo, atingia mais fundo. Aquela voz não vinha de palco. Vinha de dentro. Encostei o carro, abaixei o vidro devagar. Ela estava andando apressada pela calçada, olhando para frente, perdida nos próprios pensamentos, ou talvez nas próprias dores. Os cabelos estavam presos, mas mesmo assim ela chamava atenção. Tinha algo nela, uma força contida. A roupa era simples, sem pretensão alguma, mas o conjunto era de parar o tempo. Cantava baixinho. E aquilo grudou em mim feito um feitiço. Eu ia sair do carro. Juro que ia. Mas alguém do estúdio me viu, acenou, me chamou de volta. A realidade querendo me puxar. Olhei mais uma vez. Ela já estava atravessando. Eu estava prestes a perdê-la. Foi aí que tomei uma decisão. Peguei um cartão no porta-luvas, liguei o carro, e fui atrás dela. Na próxima esquina, ela estava parada num sinal. Me aproximei com cuidado, sem fazer alarde. Ela virou o rosto, desconfiada, mas não assustada. E quando nossos olhos se cruzaram, eu senti. Senti mesmo. Como se o mundo tivesse ficado mudo por um segundo. Estendi o braço pela janela. Entreguei o cartão. Disse apenas o essencial, e mesmo isso me pareceu demais. Ela pegou com hesitação. Me olhou como quem tenta entender por que o destino está pregando uma peça. E então, seguiu andando. Não me apresentei com pompa. Não disse meu nome como quem espera ser reconhecido. Não precisava. Porque naquele momento, não era sobre quem eu era. Era sobre o que ela fazia eu sentir. Ela não sabia, mas eu já estava mudado. Capítulo 4. A porta fechada e o cartão na mão. Yasmin. Fechei a porta do quarto com o ombro, equilibrando a bolsa num braço e a marmita com sobras da lanchonete no outro. O trinco fez um estalo seco, e por um segundo, aquele som me deu a sensação de que o mundo lá fora estava trancado. Mas não de um jeito seguro. Era mais como se eu tivesse deixado algo inacabado lá atrás. Joguei a bolsa na cama, me encostei na porta e só então olhei para minha mão. O cartão ainda estava ali. Meus dedos apertavam aquele pedacinho de papel como se fosse algo vivo. Como se ele fosse evaporar se eu não segurasse firme. O nome, Juan Carlos. Produções, contatos, um e-mail com final de gravadora grande. Nada mais. Nada de explicações, nada de promessas. Encostei a cabeça na porta. O que foi aquilo? Fechei os olhos e tentei lembrar do momento com clareza. Eu andando distraída, cantarolando para me manter firme. Aquele carro desacelerando ao meu lado. A janela descendo. Um rosto que eu nunca tinha visto, mas que parecia já me conhecer. Um olhar direto, sem medo, sem rodeios. E a voz dele, grave e limpa. Só disse poucas palavras.
Uma oferta muda. Mas foi real? Fui até a janela do meu quartinho e olhei a rua desbotada pela luz do fim de tarde. As vozes das crianças brincando, o barulho distante de um cachorro latindo, um rádio tocando algo em espanhol na casa ao lado. Tudo estava ali como sempre esteve. Mas eu, não. Tirei o elástico do cabelo. Meus fios caíram soltos, como se eu precisasse me lembrar de quem sou de verdade. Uma mulher de 27 anos cansada de tentar parecer forte, mas que ainda acredita, contra todas as probabilidades, que tem algo grande esperando por ela. Olhei meu reflexo no espelhinho trincado da parede. Os olhos pareciam mais claros. Devia ser a luz. Ou a esperança voltando devagar. Sentei na beirada da cama com o cartão sobre os joelhos. Yasmin, sussurrei para mim mesma. Você vai ligar? O silêncio não respondeu. Mas meu coração, esse sim, bateu mais forte do que deveria. Capítulo 5 A voz que ficou. Juan Carlos. A chave girou na fechadura com a familiaridade de sempre, mas nada dentro de mim estava no mesmo lugar desde aquela tarde. Thor veio correndo assim que empurrei a porta. Meu Golden velho e leal, com aquele jeito exagerado de quem parece mais gente do que cachorro. Se jogou nas minhas pernas, como fazia desde filhote, e por um momento, tudo o que eu consegui fazer foi ajoelhar e abraçá-lo como se ele fosse meu porto seguro. Calma, amigão, murmurei, os dedos afundando no pelo dourado. Hoje foi um daqueles dias, sabe? Ele respondeu com um latido curto, quase como se entendesse. Fiel como sempre. Joguei as chaves sobre a mesa da entrada e caminhei até a varanda dos fundos. A casa estava silenciosa, com aquela luz alaranjada escorrendo pelas janelas, anunciando o fim do dia em Los Angeles. Abri a porta de vidro que dava para a piscina e fiquei ali, parado, olhando o reflexo da água ondulando sob o céu tingido de dourado. Mas não era o pôr do sol que eu enxergava. Era ela. A voz. Aquela presença inesperada. Tinha alguma coisa naquela garota. Algo que mexeu comigo de um jeito quase incômodo. Ela nem sabia que eu estava ali, escutando da calçada, e ainda assim, aquela melodia simples que ela cantarolava me prendeu. E o rosto dela, mesmo com o cabelo preso e o olhar perdido, havia algo, uma intensidade crua, sem polimento. Como se o mundo ainda não tivesse conseguido apagar o brilho dela. Passei a mão pelos cabelos e fui até o bar da varanda. Servi um bourbon, sem gelo. Sentei na espreguiçadeira de madeira, de frente para a água, tentando esvaziar a mente. Mas ela voltava. A cada gole. A forma como ela hesitou antes de pegar o cartão. Os olhos tentando esconder o susto. A delicadeza firme com que segurou o papel. Ela não disse nada, mas eu vi, ela entendeu que aquilo era mais do que um gesto profissional. E eu? Eu entendi que tinha acabado de cruzar com algo raro. Talvez por isso o incômodo. Talvez por isso a ansiedade. Peguei o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Claro. Ainda era cedo. Ou talvez ela nunca fosse ligar. Levantei. Entrei de volta na casa e fui até o estúdio, onde as luzes azuis e os painéis acústicos deixavam tudo mais frio, mais técnico. Coloquei os fones, abri uma nova faixa para revisar. Mas tudo parecia igual. Tudo parecia morno. Thor se deitou do meu lado, como se me vigiasse. Ou como se esperasse, junto comigo. De repente, o celular vibrou. Olhei. Número desconhecido. Los Angeles. O coração acelerou. Respirei fundo. Alô? Silêncio por um segundo. 2. Depois, aquela voz. Oi? É o Juan Carlos. Fechei os olhos, vencido. É ele sim. E era ela. Capítulo 6 Entre a coragem e o medo. Yasmin. Oi? É o Juan Carlos. Silêncio. Por um segundo achei que tinha desligado sem querer. Ou que ele não lembrava de mim. Talvez fosse melhor assim. É ele sim. A voz dele chegou firme, grave, mas suave. Como se soubesse quem era, como se estivesse esperando. Meus dedos apertaram o celular com força. Meu coração batia alto no peito, como se quisesse sair pela garganta.
Desculpa ligar assim, é que você me deu o cartão. E eu não sabia se devia ligar. Mas aqui estou. E eu estou feliz que ligou. Ele disse. Sem pressa, sem exagero. Como se as palavras fossem cuidadas uma a uma. Mordi o lábio, tentando organizar os pensamentos. Mas tudo parecia confuso. De repente eu era só uma garota perdida em Hollywood com um sonho na mala e uma voz que ele tinha ouvido por acaso. Eu me chamo Yasmin. Acho que você ouviu enquanto eu cantava, né? Lá perto dos estúdios. Ouvi. Ele confirmou, e teve uma pausa. E não foi só ouvir, Yasmin. Aquilo me pegou. De verdade. Eu trabalho com artistas há mais de 20 anos, mas tem algo na sua voz. Algo que não dá pra treinar. Eu engoli em seco. Pode ser só nervoso mesmo. Tentei brincar, mas minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele riu. Um riso curto, mas sincero. Pode ser, mas não é só isso. Me fala, você tá com tempo amanhã? Tem um lugar que eu quero te mostrar. Um estúdio. Tranquilo. Só pra ouvir você cantar de novo. Sem pressão. Olhei ao redor do meu quarto improvisado, os posteres velhos nas paredes, a mala ainda aberta no canto. Meu novo começo mal tinha começado. Acho que eu posso sim. Respondi. Que horas? 12:00. Te mando o endereço. Pode ser? Pode. Obrigada por, não sei, por estar levando isso a sério. Ele ficou em silêncio por um segundo. E quando falou de novo, a voz estava mais baixa, mais próxima. Você merece ser levada a sério, Yasmin. E eu não costumo errar quando algo me toca desse jeito. Senti o rosto esquentar, um frio no estômago. Não era só o sonho, não era só a chance. Era ele. A forma como ele falava comigo. Como se estivesse vendo algo que nem eu vi ainda. Então, até amanhã, Yasmin. E ele desligou. Fiquei ali, olhando pro celular com o coração batendo forte. Pela primeira vez desde que cheguei, algo parecia real. Ou alguém. Capítulo 7. O som que vem de dentro. Yasmin. Acordei antes do despertador. Na verdade, nem cheguei a dormir direito. Aquela ligação, a voz dele, tudo martelava na minha cabeça. O jeito como ele falou comigo. O convite. O você merece ser levada a sério. Foi a primeira coisa que ecoou quando abri os olhos. Levantei da cama improvisada com o corpo leve e a mente em alerta. Me encarei no espelho. Ainda parecia eu, mas também parecia alguém nova. Amarrei o cabelo num coque frouxo enquanto a luz da manhã invadia o quarto. Aquele fio solto perto da nuca insistia em escapar, mas eu deixei. Por que não? Talvez fosse o detalhe que fizesse tudo parecer mais real. Mais meu. Escolhi uma calça jeans escura e uma blusa de linho cru que deixava meu ombro à mostra. Simples, mas com personalidade. Um colar de corrente fina com uma pequena pedra verde no centro, presente da minha mãe, que sempre dizia que verde era a cor da esperança. Talvez ela esteja comigo hoje, pensei. O estúdio ficava a uns 20 minutos dali. Peguei o metrô até uma parte da cidade que eu só tinha visto por fotos. Era limpa, organizada, com prédios modernos e cafés silenciosos. Um mundo à parte daquele burburinho caótico onde eu estava hospedada. Segui as instruções que ele tinha mandado na mensagem. E quando parei diante do número indicado, vi uma portaria discreta e uma fachada de vidro espelhado. Nenhum letreiro. Nenhuma placa. Só um interfone. Apertei. Yasmin? Perguntou uma voz masculina, grave e nítida. Era ele. Sim, sou eu. Pode subir. 5º andar. A porta vai estar aberta. O elevador era silencioso, moderno. Eu me via refletida em todos os lados. E por algum motivo isso me deixava mais nervosa. Quando cheguei no 5º andar, a porta já estava entreaberta. Empurrei com cuidado. Era um estúdio lindo. Na verdade, era como entrar numa loja de instrumentos dos sonhos. Violões pendurados nas paredes, alguns vintage, outros novinhos em folha. Guitarras coloridas em pedestais. Um piano de cauda preto brilhava no canto da sala, como quem já viu de tudo. Pedais, cabos, amplificadores, microfones. Tapete felpudo no chão. Cortinas grossas que abafavam o som da cidade lá fora. E o cheiro, madeira, café e algo levemente cítrico.
confortável. Foi quando ele apareceu. Juan Carlos. Camisa preta de manga dobrada, jeans escuro, descalço. Tinha algo despreocupado e ao mesmo tempo completamente atento nele. Ao lado dele, um cara baixo, de cabelo castanho bagunçado e camiseta com estampa de Star Wars, mexia em uma mesa de som. Um monte de luzinhas piscavam. E mais ali, deitado com a língua de fora e o rabo balançando devagar, um cachorro enorme, dourado, lindo. Você é a Yasmin? Perguntou o técnico. Sou. Prazer, Arthur. Relaxa, a gente não morde, disse com um sorriso rápido e voltou pro seu universo de botões. Juan se aproximou, o olhar direto nos meus olhos. Que bom que você veio, disse ele calmo. Eu ainda não sei se foi coragem ou loucura. Respondi. Às vezes são as duas coisas juntas que fazem dar certo. Ele sorriu. Aqui é sua casa hoje. Quero conhecer seu estilo, sua voz. O que você tem para me mostrar? Olhei ao redor. O piano parecia um pouco demais. Os microfones intimidados. Mas um violão de madeira escura chamou minha atenção. Posso pegar aquele? Claro. Ele respondeu, e fez um sinal pro Arthur, que ajustou alguma coisa na mesa. Peguei o violão com cuidado. Ele encaixou nas minhas mãos como se me conhecesse. Sentei no banco baixo, ajeitei o microfone em frente e respirei fundo. A sala ficou silenciosa. Até Thor, o Golden, se ajeitou como se soubesse que algo ia acontecer. Essa música, eu escrevi no momento em que achei que não ia conseguir continuar. Quando a gente sente que o mundo todo tá gritando e mesmo assim a gente canta. Toquei o primeiro acorde. A melodia era simples, mas a letra era minha pele. Falei sobre medo, sobre tentar de novo, sobre ainda acreditar mesmo quando a fé parece uma piada. Quando terminei, não olhei para ninguém por alguns segundos. O silêncio era denso, mas não era vazio. Levantei os olhos devagar. Juan estava parado do outro lado da sala com as mãos nos bolsos. Mas os olhos diziam tudo. Arthur soltou um caramba baixinho. Juan caminhou devagar até mim. Isso é seu? A letra, a melodia? Tudo meu. Então você não é só uma voz boa. Você é uma artista. Disse ele mais sério do que antes. Eu não soube o que dizer. Só sorri sem graça. Thor veio até mim e encostou a cabeça na minha perna. Fiz carinho devagar. Juan continuava me olhando, como quem vê algo raro. E pela primeira vez eu senti que talvez, só talvez, eu fosse mesmo tudo isso. Capítulo 8. A voz que silencia o mundo. Juan Carlos. Ela sentou ali com o violão nas mãos como se aquele lugar já fosse seu. E por um momento, o estúdio pareceu pequeno demais para caber o que vinha de dentro dela. Eu me mantive afastado, braços cruzados, mãos nos bolsos, tentando parecer calmo. Mas dentro de mim, algo acontecia. Algo grande. Algo que fazia tempo que eu não sentia. Quando os primeiros acordes soaram, o tempo desacelerou. Não era só técnica. Era alma. Era dor, amor, luta. Era uma mulher inteira contando ao mundo, sem pedir licença, o que viveu. Eu não conseguia desviar os olhos. Não era pela beleza, embora fosse impossível ignorar, era pela presença. Pela forma como cada nota parecia necessária, como se ela cantasse porque não havia outra escolha. Arthur, na mesa de som, mal piscava. E Thor, deitado aos meus pés, ergueu a cabeça como se até ele soubesse, algo especial estava acontecendo. Ali, diante de mim, estava a verdade que eu sempre procurei nos artistas que passaram pela minha vida, e que quase sempre não encontrei. Yasmin era o que eu nunca consegui fabricar. Ela era a verdade crua, sem filtro. Era o som da vida quando ninguém está olhando. Senti um nó na garganta e engoli seco. Não podia deixar transparecer. Não ali. Mas por dentro, eu estava em pedaços. A forma como ela segurava o violão. A leveza dos dedos. A intensidade da voz quando falava de algo que a feriu e, ao mesmo tempo,
A fez ser quem é. Era mais do que música. Era confissão. Era o tipo de coisa que não se ensaia, que não se grava em série. Era única. E foi nesse instante, enquanto ela fechava os olhos para cantar o último verso, que eu percebi. O destino tinha me colocado diante de uma artista rara. E de uma mulher ainda mais. Nada do que eu tinha planejado fazia mais sentido. Nada do que veio antes importava tanto quanto o agora. Eu queria ouvir aquela voz outra vez. E outra. E mais uma. Queria entender cada palavra. E descobrir o que mais morava naquele silêncio que ela deixava depois de cantar. Ali, parado, com o coração batendo alto demais e a respiração presa entre um verso e outro. Eu soube. Eu estava perdido. E não queria ser encontrado. Capítulo 9 – O começo de algo. Juan Carlos. A última nota ainda pairava no estúdio, mesmo depois que o silêncio tomou conta. Me obriguei a manter as mãos nos bolsos. Se eu tirasse, ia bater palma, tocar nela, ou ligar para o primeiro empresário que conhecesse. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Thor se aproximou dela e deitou como se já fosse velho conhecido. Ela baixou para fazer carinho em sua cabeça, meio tímida, como se duvidasse que tivesse sido boa o bastante. Boa o bastante? Ela era absurda. Foi você quem escreveu? Minha voz soou mais baixa do que eu queria. Foi. Eu já disse isso, respondeu ela, sem rodeios, mas sem arrogância. Olhei para Arthur, que não falava uma palavra. O cara já tinha gravado de tudo. Mas ele estava ali, parado, com os olhos arregalados como se tivesse presenciado uma aparição. Voltei para ela. Você tem noção do que acabou de fazer? Toquei. Só isso. Não, Yasmin. Você calou o mundo aqui dentro. Isso não é só isso. Yasmin, eu ainda segurava o violão como um escudo. Meu coração batia tão alto que era difícil acreditar que ninguém além de mim ouvia. Juan andava de um lado pro outro. Dava para ver que estava tentando manter a compostura, mas tinha algo nos olhos dele, um tipo de urgência. Como quem acaba de encontrar o que procurava há anos. Você tem outras músicas assim? Ele perguntou. Umas 20, talvez 30. Algumas inacabadas. Outras só existem na minha cabeça. Então a gente vai dar um jeito nisso. Você vai gravar aqui. Arthur virou a cabeça devagar na direção dele. Vai? Assim direto? Vai. Juan respondeu sem hesitar. Arthur riu meio sem acreditar. Você costuma pensar antes de fazer proposta de carreira, chefe. É, eu sei. Ele disse com um meio sorriso. Mas às vezes você reconhece uma verdade na hora. E ela não espera. Me virei para ele, sem entender se aquilo era um elogio, um teste ou um convite. Você nem me conhece. Nem sabe se sou confiável, se vou aparecer amanhã. Ele me olhou sério agora. Eu sei que você tem talento. Que tem verdade. Isso já é mais do que a maioria. E se eu disser que não tô pronta? Eu digo que ninguém tá. A diferença é que alguns têm coragem de começar mesmo assim. Thor latiu uma vez, do nada. Arthur soltou uma risada abafada, como se até o cachorro tivesse opinião. Pode ser só um projeto. Um EP. Começamos pequeno. Sem promessas. Mas com compromisso. Disse Juan. Olhei ao redor. O estúdio. As guitarras. As janelas. O cachorro. Ele. E algo dentro de mim respondeu antes da minha boca. Tá bom. Vamos começar. Juan assentiu, lento. Como se cada segundo daquele momento fosse precioso demais para desperdiçar. E assim, sem plateia, sem holofotes, sem contrato. A gente começou uma história. Capítulo 10 – Entre turnos e acordes. Yasmin. A lanchonete tinha cheiro de fritura, mas era limpa, organizada e pagava certinho. Eu precisava da grana. Mas também precisava daquilo. Fazer algo por mim com minhas mãos.
Mesmo que fosse servir café e anotar pedidos com um sorriso cansado. Os dias viraram um amontoado de horas apertadas. Eu trocava o avental por um casaco surrado, e corria pro estúdio nas noites que ele conseguia me encaixar. Às vezes era só para afinar ideias, mostrar trechos, gravar rascunhos. E ainda assim, era o melhor momento do meu dia. Juan não dizia muito. Às vezes, parecia até distante. Mas tinha algo no jeito que ele prestava atenção, que ele ficava em silêncio enquanto eu tocava, aquele silêncio cheio de tudo que não era dito. Arthur dizia que nunca tinha visto ele tão paciente com o processo criativo de alguém. E quando Thor me recebia no portão, pulando como se a gente se conhecesse desde sempre, eu me lembrava do motivo de ter ligado aquele dia. Juan Carlos. As reuniões estavam me engolindo. Os artistas do selo exigiam atenção, os contratos novos batiam à porta, e o estúdio precisava de uma reforma que eu adiava há meses. Mas era só a Yasmin entrar que tudo se ajustava, não o caos, mas a forma como eu lidava com ele. Ela chegava com cheiro de comida no cabelo e olheiras marcadas. Ainda assim, com um brilho nos olhos que eu já tinha esquecido que existia em alguém. Às vezes ela errava acordes, esquecia a letra, ria de si mesma. Outras vezes, cantava com tanta alma que eu precisava me afastar do vidro da cabine para não deixar transparecer o que sentia. Arthur me cutucava com o cotovelo, sorrindo de canto. Como se dissesse, te achei, Juan Carlos. Mas não era isso. Era como se eu tivesse me encontrado nela. Yasmin. Na quarta-feira ele me esperou na porta do estúdio com 2 cafés e um chocolate. O dia foi longo? Perguntou me entregando a caneca. Todos têm sido. Mas hoje eu consegui escrever uma música nova no intervalo do almoço. Já quero ouvir, disse ele com aquele meio sorriso que não me acostumo. Sentei no sofá com o violão no colo e ele puxou um banco, ficando perto o bastante para me ver tocar, longe o suficiente para não quebrar a mágica. Toquei. Era sobre recomeços. Sobre achar um espaço no meio do cansaço, um olhar no meio da multidão. E quando terminei, ele não falou nada. Só fechou os olhos e respirou fundo. Juan Carlos. A música era crua. Inacabada. Linda. Ela tinha aquele dom raro de dizer o essencial sem gritar. Era como se as canções dela tivessem vivido coisas que ela mesma ainda não viveu. Peguei um papel, rabisquei acordes, propus um refrão diferente. Ela aceitou, debateu, sugeriu. A voz dela ganhava mais firmeza, mais segurança. Cada encontro era uma camada nova. No fim daquela noite, já passava das 11. Ela se espreguiçou no sofá, e pela primeira vez, comentou. É estranho. Cansada como tô, nunca tenho vontade de ir embora daqui. Porque aqui é onde você é quem nasceu para ser. Eu disse, antes que pudesse filtrar. Ela me olhou. Por um instante, o mundo ficou em pausa. Mas logo sorriu, abaixando o olhar. E você é quem devia parar de fugir do que já sabe, Juan. Não respondi. Mas anotei aquilo no peito. Yasmin. Quando saí, Thor veio até mim e me acompanhou até o portão. Olhei para trás e vi Juan ainda parado na varanda, com a caneca nas mãos, me observando. Era como se a noite não quisesse acabar. E pela primeira vez, mesmo exausta, eu me senti inteira. Capítulo 11. A verdade em um abraço. Juan Carlos. A música estava pronta. Finalizada. Mixada. E era melhor do que eu imaginava. Arthur tinha feito uma base delicada, respeitosa. A voz dela preenchia o espaço com uma força serena, e cada verso parecia ter sido gravado com o coração aberto. Naquela noite, eu fiquei horas no estúdio ouvindo no repiato. Ela não estava ali. E, mesmo assim, preenchia tudo. Era hora de apresentar. Não como experimento, não como promessa, mas como artista. Amanhã eles vão ouvir. Mandei a mensagem e fiquei olhando para a tela até o celular escurecer. E quando ela respondeu com um "tô pronta", eu entendi que estava mais nervoso que ela. Yasmin. Na noite anterior, mal dormi. Não por medo do que viriam a pensar,
Mas porque pela primeira vez eu sentia que aquilo me representava por completo. Minha voz, minha letra, meu tom. A música não pedia aprovação, ela apenas existia. E por mais contraditório que fosse, eu devia isso ao Juan, ao jeito dele de me deixar livre, ainda que se contivesse o tempo inteiro. Quando cheguei no estúdio, ele estava mais formal que o normal. Camisa preta, blazer escuro, sem o habitual coque bagunçado. Mas os olhos estavam ansiosos. Como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Hoje você vai ser apresentada como artista do selo, disse ele, direto. Engoli seco. Eles sabem quem escreveu? Sabem que é sua. E que eu estou apostando tudo nela. Juan Carlos. A reunião era apenas com os diretores criativos, gente que já tinha ouvido muita coisa. Mas quando o vocal da Yasmin entrou, o silêncio se instalou. 2 minutos depois, um dos caras tirou os fones e soltou. Quem é essa menina? Eu sorri. Yasmin. Com um Y. Arthur trocou um olhar comigo. Não precisava dizer nada, ele sabia. Durante a reunião, elogiaram a melodia, a autenticidade, o fator verdade. Um deles falou que era como ouvir uma alma cantando, não um produto. Ela tem mais? Perguntaram. Ela tem tudo. Respondi, sem pensar. Yasmin. Fiquei na outra sala enquanto tudo acontecia. Mas quando Juan voltou com Arthur atrás dele e um brilho estranho no olhar, meu coração apertou. Eles querem te conhecer, disse simples. Mas seus olhos diziam mais. Diziam, deu certo. Diziam, você é incrível. Diziam tudo que a boca dele ainda não ousava confessar. Arthur foi o primeiro a falar, tentando quebrar a tensão. Vou fingir que não vi esse brilho nos olhos de vocês dois. Rimos, meio sem graça. Thor entrou na sala nesse instante e pareceu nos salvar de uma conversa que ninguém sabia conduzir. Juan Carlos. Depois que Arthur saiu, ficamos nós dois. A música tocava em volume baixo. O refrão final repetia. E quando o mundo pesou demais, eu cantei. E cantar era tudo que eu tinha para não me perder de mim. Yasmin me olhou. E naquele instante, eu só consegui dizer: obrigado, por confiar. Por deixar eu fazer parte disso. Ela não respondeu. Apenas se aproximou, devagar. E me abraçou. Não foi rápido. Não foi breve. Foi um abraço inteiro. De corpo e alma. Um daqueles que você não dá em qualquer um, e que diz tudo que ainda não encontrou palavras. Minhas mãos estavam nas costas dela. As dela em volta da minha cintura. E por um segundo, o tempo parou. Arthur, que tinha voltado para pegar o celular esquecido, parou na porta. Fez menção de falar algo, mas recuou. Deixou. Yasmin. Não sei quanto tempo durou. Só sei que quando soltei, me senti mais leve. Juan parecia perdido por dentro, mas como sempre contido. Sorri. Agora sim, parece que a gente começou. E ele respondeu sem hesitar. Começamos.